Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Intelecto. Eu sou o Mr. Ronald. Antes de tudo é muito importante que vocês deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Hoje eu vou falar sobre um filme que é um clássico atemporal. Me refiro ao filme E.T. o Extraterrestre, de Steven Spielberg. Esse filme ele é a cereja do bolo na carreira do Steven Spielberg. Quando o Spielberg fez esse filme, ele tinha 45 anos, ainda era jovem, e esse filme ele me marcou muito porque eu acho esse filme muito encantador. Eu praticamente não vejo nenhum defeito nesse filme. É tudo muito incrível, assim, a trilha sonora, os efeitos visuais, as interpretações. Sim, querida, você está morrendo. Nessa época, o Spielberg já tinha no currículo filmes como Tubarão. Então ele já se mostrava assim, aquele grande gênio, aquele grande mago do cinema. Numa época em que não havia computação gráfica, ele usava muito recurso prático, vou dizer assim. O que me encanta muito nesse filme é a questão do personagem principal, o E.T. O cara conseguiu fazer um boneco, expressar sentimento através dos olhos e dos movimentos faciais. Imagina você expressar sentimento e emoção usando um boneco. Basicamente, uma das coisas que mais chama atenção nesse filme também é a trilha sonora, que é impecável. A trilha sonora do John Williams, que também ganhou o Oscar. Esse filme ele ganhou 4 Oscars. E um deles foi o da trilha sonora. Não tinha nem como não ganhar, porque a trilha sonora é impactante, impressionante, assim. Fantástica. E esse filme é um filme que, pra mim, é um filme encantado, assim, eu não vejo defeito nenhum. É um filme maravilhoso, marcou muito a minha infância. Eu lembro que eu alugava no locador, assistia várias vezes. Tem muitas cenas, assim, eternizadas, cenas muito clássicas. Cada cena é feita com um cuidado incrível, porque cada cena ele juntava uma música sensacional, assim, criava um clima pra cada cena. É um filme que fala muito sobre essa questão de amizade mesmo, enfatiza o personagem principal Elliot, que foi interpretado pelo ator Henry Thomas. O ator Henry Thomas muita gente não conhece, mas ele trabalhou no filme Lendas da Paixão, juntamente com o Brad Pitt. Ela tá confusa. Deve estar. Ela tem algumas ideias e teorias. Ela é... O filme, basicamente, ele mostra uma criatura que é extraterrestre, mas com uma pegada um pouquinho mais infantilizada, assim, sem ter tanto compromisso com o realismo. Tanto é que a nave da criatura que é mostrada no começo do filme é uma nave bem simples também, com uma aparência um tanto quanto infantilizada, não é nada muito sofisticado, assim, é tudo muito voltado para o contexto da fantasia mesmo. Esse filme, o Spielberg fala que é um pouquinho autobiográfico, porque muito da infância dele tá naquele filme, ele fala, né, muito do que ele passou na infância. Bom, no início mostra que a nave dele chega aqui na Terra, e tem um pessoal do governo americano indo atrás dos habitantes da nave, né, e nisso os habitantes da nave resolvem ir embora, e infelizmente o E.T. acaba se perdendo, ficando sozinho. Nisso daí, ele começa a cercar a casa do Elliot. Então, somos pouco a pouco apresentados ao núcleo familiar do Elliot. O núcleo principal do filme se passa basicamente entre o Elliot e seus irmãos Gert e Michael. O Elliot está ali na casa dele, com os irmãos dele e com os amigos dele. De repente começa a ouvir barulhos estranhos e começa a perceber que tem algo estranho acontecendo aí no quintal da sua casa. Ele vai até o quintal e tem contato com um ser, mas sem contato visual inicialmente. Ele fica assustado porque um ser joga uma bola para ele no quintal e ele acredita que ele está vendo um duende, alguma coisa do tipo.
Os dias vão se passando, então ele tem aquele encontro ali com a criatura, um encontro meio assustador a princípio. Só que depois ele leva essa criatura para dentro da casa dele e percebe que essa criatura é dócil e não apresenta nenhum tipo de perigo, uma criatura inofensiva. Nisso ele começa a contar para os irmãos dele que ele está em contato com o doente, todo mundo começa a rir dele, obviamente, até que então os irmãos deles também têm um contato meio abrupto com a criatura, todo mundo se assusta, mas depois eles percebem que a criatura é carismática, dócil e inofensiva, e até mesmo muito inteligente. E começam a perceber também que a criatura tem poderes psíquicos. Então os dias vão se passando, o Elliot, que é um garoto que tem pais separados, tinha uma carência afetiva por conta da falta do pai, e vai meio que suprindo essa carência ao desenvolver a amizade com a criatura. Só que conforme os dias vão se passando, a criatura demonstra o seu real interesse, que seria de voltar para casa. E essa criatura vai se mostrando cada vez muito mais inteligente, começa a aprender a falar o idioma do Elliot, começa a chamar o Elliot pelo nome. Minha casa, telefone. Telefona a sua casa. E é tão inteligente que começa até a fabricar um comunicador para poder entrar em contato com os seus companheiros, para que eles possam retornar à Terra e levá-lo de volta. E também essa criatura mostra que tem poderes psíquicos muito grandes e começa a criar uma conexão psíquica com o Elliot. Mas isso acaba meio que interferindo até na vida pessoal do Elliot, porque o Elliot está na escola e tudo que a criatura faz, o Elliot sente. Em caso o ET começa a beber cerveja, começa a ficar embriagado, e o Elliot na escola também começa a ficar embriagado, começa a ficar bêbado. Semelhanças com a família humana. E as coisas começam a acontecer de uma maneira bem interessante. O Elliot está numa aula aparentemente de biologia, no qual ele tem que dissecar sapos, e nisso ele tem o impulso de libertar todos aqueles sapos. E aí começa meio que uma pequena revolução na escola. Tem que soltá-lo! E também tem uma cena muito clássica, muito interessante, no qual o Elliot está nesse momento na escola libertando os sapos, e o ET está em casa assistindo um filme na onde acontece uma cena de beijo. Influencia o Elliot à distância. Então o Elliot vê uma menina e dá um beijo na menina. Acaba sendo o primeiro beijo dele naquela menina. E é uma cena muito clássica, muito bonita. Muito legal, assim. E nisso, a criatura muito inteligente começa a construir o comunicador. O Elliot vai até a floresta com essa criatura. E tem uma das cenas mais clássicas de toda a história do cinema mundial, no qual os dois estão numa bicicleta à noite. Então, com poderes psíquicos, a criatura, o ET, faz essa bicicleta sair voando e eles passam em frente à lua à noite. Aí vem aquela cena clássica incrível, da qual tem uma bicicleta passando na frente da lua. Essa cena é maravilhosa, assim. Como eu falei, é uma das cenas mais clássicas do cinema mundial. Adoro essa cena, me marcou muito. E as coisas vão correndo, o Elliot está na floresta com o ET começa a fazer contato com seus companheiros através do aparelhinho que ele construiu. Então, o governo americano já está espreitando a casa do Elliot, o Elliot fica sumido por algumas horas, a mãe dele fica preocupada, e de repente o ET começa a apresentar aí alguns problemas, vou dizer assim, alguns problemas de saúde, começa a ficar muito enfraquecido, chegando ao ponto de quase morrer. O Elliot leva a criatura para casa, o Elliot e seus irmãos. Chegando em casa tem uma cena muito forte, assim, no qual ele tá quase morrendo, tá todo pálido. Aí o diretor colocou uma música de fundo incrível, né? Uma cena meio dramática, mas bem forte, assim. Acho que estamos morrendo.
Nisso, o governo americano invade a casa do Elliot. E começa a querer fazer experiências, começa a fazer muitas perguntas. E ele é esperto. Ele se comunica através do Elliot. O Elliot pensa o que ele pensa? Não. O Elliot sente o que ele sente. Ele precisa ir pra casa. Elliot, eu acho que ele não foi deixado aqui de propósito. Mas estar aqui é um milagre, Elliot. E a criatura, por alguma razão, começa a se enfraquecer e começa a morrer. Bom, nisso aí, chega um momento em que o ET de fato morre. Ele está falando. Afastados! Estamos perdendo! E o Elliot fica muito triste, mas o que me dá a entender no filme é que através do amor do Elliot, o ET ressuscita. Ele tinha no peito assim um coração que brilhava, né? Pegava praticamente toda a extensão do peito dele assim, começa a brilhar aquele coração de novo. E através do amor do Elliot, o ET ressuscita. ET telefone. Minha casa. Minha casa. Isso quer dizer que estão vindo? Sim. Eu acho muito interessante nesse filme aquela cena clássica em que ele acende o dedo. O ET tinha o poder psíquico de curar as pessoas através da ponta do dedo, né? Quando alguém estava com algum machucado, encostava o dedo, a ponta do dedo naquele machucado e via um brilho assim, e ele curava a pessoa, né? E isso se tornou muito clássico. Isso daí se tornou assim uma cena muito referencial no cinema mundial, né? Essa cena do dedinho do ET é incrível, assim, muito, muito marcante. Sininho, querida, você está morrendo. Não só o dedinho, como o peito dele brilhando, assim. Interessante que ele, apesar da feiura, ele é cativante. Os olhos dele são muito cativantes, as expressões faciais. Muita gente não sabe, mas o ET foi inspirado no Albert Einstein e num poeta chamado Carl Sandburg. Então, realmente, eu acho interessante o Spielberg conseguiu fazer um boneco ter carisma. Não é nem computação gráfica, não é um boneco, mas um boneco que transmite sentimento. É genial, assim, é demais. Fascinante. Quando o ET recobra suas forças no final, o Elliot e seus irmãos o ajudam a fugir do governo americano. Não só ele, como todos os garotos da vizinhança, né? Então eles saem de bicicleta, com o ET na parte da frente da bicicleta, e eles saem correndo, a polícia sai correndo atrás, aí vem aquela cena clássica demais, incrível, na qual os garotos estão de bicicleta, a polícia está atrás, e com o poder psíquico do ET, as bicicletas saem voando. Nossa, essa cena é demais, assim, porque marcou muito o cinema mundial. Amo essa cena, acho incrível. Lembro que eu assistia quando eu era criança, sempre via essa cena quando tinha cerimônia do Oscar, eles botavam essa cena também. Esse filme tem, assim, cenas muito clássicas. O ponto forte desse filme pra mim é a questão da trilha sonora, que é demais. É cada cena com uma música incrível. Cenas, assim, essas cenas das bicicletas também são muito legais. As cenas do cotidiano do Elliot com o ET em casa também. Olha o que eu fiz pra você. Tudo muito bem caprichado, tudo muito bem feito, assim. Ali mostrava-se que o Spielberg realmente tinha uma genialidade muito grande. Que era o dom de criar cenas com poucos recursos tecnológicos, mas cenas que nunca são esquecidas. Tanto é que esse filme nunca teve uma continuação. Esse filme é tão clássico, tão especial, tão bem feito, assim, tão encantador, único. Eu nem aprovaria que houvesse uma continuação. E nem mesmo um remake. Eu não acho que seria legal fazer um remake desse filme. Aí no final tem aquela cena bem emocionante, que é a cena da despedida, no qual eles vão todos pra floresta e a nave dos companheiros do ET vem buscá-lo. E vem toda aquela cena bem demorada de despedida, tem uma cena de uns 5 minutos, onde eles se despedem bem lentamente, assim. É uma cena um pouquinho triste, um pouquinho feliz, porque a gente fica triste de saber que ele vai embora. Mas um pouco contente porque ele tá indo embora com aquela felicidade também, né? Que ele tá indo pra casa.
Tanto é que no filme tem aquele bordão, né? ET, telefone minha casa. ET, telefone minha casa. Que são as palavras que ele aprendeu a falar para poder comunicar que ele queria voltar para casa, né? Que ele falava ET, telefone minha casa. ET, telefone, minha casa. Ai, meu Deus, tá falando. Minha casa. ET, telefone na sua casa? Em inglês, ET, phone home. E.T. Home Phone. E é isso, para mim o ponto forte desse filme realmente são os efeitos visuais, a emoção, a interpretação e a trilha sonora. Demais, assim. Esse filme consolidou Steven Spielberg como um gênio do cinema. Ele criou um clássico atemporal sobre amizade. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista porque é muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo aqui. Aceito dicas e sugestões para melhorar esse canal. Um abraço, até breve.